Chegou a hora da reportagem especial do MG1 desse sábado, pessoal, que mostra os transtornos que os passageiros da linha 815 estão enfrentando todos os dias. A nossa equipe embarcou nesse trajeto que vai do conjunto Paulo VI até a estação São Gabriel e encontrou muita gente insatisfeita com vários problemas. Viagens interrompidas por falta de manutenção dos veículos, pneus carecas e até infestação de barata, você acredita? Mais que desrespeito, essa situação é quase que um deboche, né? Em cima do passageiro que paga caro por um serviço que não tem qualidade, um passageiro que sai de casa para trabalhar e acaba arriscando a vida por conta da irresponsabilidade e a negligência das empresas. Saímos do bairro Conjunto Paulo VI e logo no primeiro ônibus que entramos, as poltronas estavam rasgadas. Menos 4 bancos para os passageiros. No teto havia rachaduras. Muitas vezes a gente depara com ônibus sujo, né? Cadeiras danificadas, os quadros horários também não são regulares. No anel rodoviário embarcamos em outro veículo. Eram 7h15 da manhã e o coletivo lotado. A Rejane, que é auxiliar administrativa, estava em pé com o filho, se apoiando na roleta. Sempre cheio, independente da linha. Quando a linha para, né? Quando o ônibus para, porque na maioria das vezes na BR não para. Então, quando está cheio, quando o motorista também tem boa vontade, aí para, né? Mas sempre cheio. A dona Fátima, dessa vez, conseguiu ir sentada no banco preferencial. Ela não mora em BH, mas conhece bem a linha 815. Está muito cheio, você tirou o pé, você fica com ele no ar, você não coloca. É muito cheio o ônibus aqui, muito lotado e muito, assim, estragado os ônibus, né? Porque na minha cidade é ruim, mas é melhor. Eu sou de João Monlevade. Morro de medo, né? Porque eu tenho medo de ônibus tombar, buraco demais. Domingo, por exemplo, nós pegamos um ônibus lá no centro. Nossa, na hora que fazia a curva, parecia que ia cair tudo no buraco. Eu falei assim, gente, esse ônibus vai cair, vai tombar de tão cheio. Parecia que estava carregando, era boi. A linha 815 liga o conjunto Paulo VI, na região Nordeste, à estação São Gabriel. O passageiro que sai da Rua das Almas passa por 27 outros pontos até chegar ao destino final. A viagem dura, em média, 40 minutos, mas no horário de pico pode levar até 1h30. Passageiros e motoristas reclamam do tempo de engarrafamento na altura do Jardim Vitória. É o trecho da BR-381, sentido Vitória, onde frequentemente tem lentidão. Mudar o itinerário, porque tem dia que o ônibus fica 30, 40 minutos agarrado lá e é muito difícil. O retrovisor está quebrado e foi amarrado com uma fita adesiva e uma sacola plástica. A gente encontrou muito mais em outros veículos que fazem a linha. Pneus carecas. Esse estava com a camada de borracha soltando. Um passageiro mandou uma foto inacreditável. No lugar da marcha, uma torneira. É muita precariedade. É tudo podre, tá precisando de tirar de circulação. Tá muito ruim os ônibus, muito ruim. Esse já é o 4º ônibus diferente que a gente anda hoje e nenhum deles tinha ar-condicionado. Esse aqui não tem ar-condicionado, janelas estão abertas. Em outros a gente andou, tinha ar-condicionado, mas não funcionava. E aí é muito quente, agora são 8h30 da manhã, tá muito quente. A senhora já andou com algum ônibus aqui do bairro com ar-condicionado, esse da linha 815? Eu só andei com um, o resto não tem. Tudo sem ar-condicionado. Um problema, tudo perde o freio, cada um tá dando um problema, chove é um problema, é um engarrafamento. Para quem vai trabalhar é um transtorno. Esse ônibus é até novo, né? A gente tem a percepção de que é um ônibus novo, as poltronas são novas, tá vendo? Os bancos estão bem conservados, mas de uma forma geral, o ônibus é muito sujo. O passageiro registra diariamente os problemas na linha. Recentemente, recebemos vídeos de infestação de insetos. Olha para você ver, ó, corrida de barata 815. Olha, esse buraco aqui tá cheio de barata. É porta de ônibus que não fecha, viagem interrompida por causa de problema mecânico. Mais um ônibus estragado, é o segundo em menos de 2 horas de transporte no BR.
e até veículo que não consegue subir as ruas do bairro. Perde o freio, arranca a árvore, agora acaba aqui perto de casa, aqui, ó. Diz que gripou as marchas lá, não entra marcha. Essas condições tiram o sossego de muita gente. E não é para menos. Foram 2 acidentes com a mesma linha no intervalo de 13 dias. Na última terça-feira, um ônibus perdeu o freio e só parou depois de atingir o muro dessa casa. Aqui do lado de dentro da casa, a gente consegue entender como é que foi o impacto desse acidente. O ônibus bateu exatamente nessa viga, quebrou todo esse muro. Aqui é uma área de passagem da casa, tem essa escada. E lá em cima também, um outro trecho dessa parede foi danificado. Por sorte, não tinha ninguém aqui na hora. Tinha um ônibus parado no ponto, no sentido que ele estava indo, que está bem próximo, e o outro estava subindo, então não tinha passagem para ele. Então, como ele não falou, mas como ele estava em alta velocidade, ele não tinha como passar, e nos 2 ônibus não tem espaço. Uma passageira de 44 anos ficou ferida. O veículo envolvido no acidente tem 11 anos de uso. Aqui todo dia é isso. Quando não quebra, a gente indo, voltando. Eles não conseguem subir esse morro. Em outro acidente, no dia 20 de setembro, 8 passageiros precisaram de atendimento médico depois que o ônibus bateu em uma árvore no bairro Nazaré. Os 2 casos estão sendo investigados pela polícia. E não terminou não, pessoal. O Mijão vai seguir ainda nesse sábado, nesse assunto. A gente só faz essa pausa agora para uma reflexão, talvez, né? Porque nós nunca noticiamos tantos problemas seguidos, recorrentes, relacionados ao transporte coletivo, né? Não passa um dia sequer sem que a gente receba reclamações dos passageiros, dos próprios motoristas, vídeos mostrando esses veículos com defeito, trafegando, sem a mínima condição de uso, né? E é muito interessante e revoltante também pensar no quanto Belo Horizonte está atrasada no quesito mobilidade urbana. Qualquer cidade ou país desenvolvido preza pelo uso do transporte coletivo. É bom para o trânsito, é bom para o meio ambiente. Mas aí a gente fica perguntando aqui, né? Como estimular o uso do transporte público aqui na capital se o sistema hoje é péssimo para os passageiros e ruim também para os motoristas? A gente somos trabalhador, né, cara? Então a gente depende desses ônibus, né? E se não tem os ônibus andando corretamente, a gente que fica no prejuízo. Na última quarta-feira, moradores protestaram pedindo mais qualidade no serviço e bloquearam a passagem dos coletivos pelo bairro Conjunto Paulo VI. O passageiro tem direito de reclamar, como nós temos moradores da comunidade. Então é o seguinte, a gente está fazendo essa tipo de manifestação para ver se as empresas cabe a eles para ter uma manutenção melhor para os moradores. A linha 815 é a segunda no ranking das reclamações dos usuários. O estado de conservação dos veículos é a principal queixa de quem depende dela. A linha foi criada em 2014, quando o sistema MOVE foi implementado em Belo Horizonte. Quem opera é a empresa BH Leste, que atua no consórcio de mesmo nome desde janeiro deste ano. A empresa substituiu a Aviação Torres no transporte público de BH. Só que essa troca ainda não foi autorizada pela prefeitura. O processo ainda está em fase de análise. Mesmo assim, ela é responsável por 8 linhas e está recebendo o subsídio dos cofres públicos. Foram quase R$142 mil no mês de agosto. Um dos critérios para o repasse da verba está relacionado ao aumento do número de viagens. Para o Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário de Belo Horizonte, alcançar essa meta tem impactado quem já sofre com a sobrecarga do serviço, os motoristas. Os trabalhadores se queixam principalmente da carga horária. São 6.500 motoristas no transporte coletivo da cidade. E o número não é suficiente, segundo o sindicato. Aumentou as viagens, aumentou os horários, mas o efetivo continua o mesmo. Então, nós temos pouca mão de obra. E esse trabalhador, muitas das vezes, tem que descer uma viagem a mais. Isso acarreta um pouquinho mais de cansaço, desgaste. Motoristas que sofrem agressão física, verbal, muitas das vezes cospem na cara do motorista porque o motorista não abriu a porta e tal. E então, há pouco tempo agora, tivemos um motorista agredido porque não abriu a porta traseira. São 7 horas e meia de trabalho. O sindicato da categoria diz que muitas vezes
sem conseguir fazer o intervalo. Os motoristas comem quase sempre dentro do ônibus, quando dá tempo. Na estação São Gabriel, o refeitório funciona dentro de um container, muito precário. Só tem o básico para o trabalhador esquentar a marmita. Não tem nem geladeira. O motorista em si, tipo assim, está sendo muito maltratado. O negócio deles é não perder viagem. Aí o motorista não deixando perder viagem, para eles que serve. Então, os horários que estão muito sobrecarregados nós. E a demanda de passageiro é muita. Os problemas relacionados à saúde mental são a principal causa de afastamento desses trabalhadores. É o que aponta a Associação Mineira de Medicina do Trabalho. O motorista ele tem um outro agravante nessa situação, né, que é o alto nível de concentração que ele tem que ter, porque é ele que está ali executando a tarefa, ele que está conduzindo o carro. E todos sabemos, né, que se tiver alguma falha nesse processo, nesse trabalho do motorista, as repercussões podem ser altamente danosas, envolvendo inclusive morte de terceiros, acidentes com grande prejuízo material, enfim. Então os motoristas eles têm um desgaste mental muito grande. Desgaste que o passageiro reconhece e se solidariza. Os motoristas, que eu conheço quase todos, sempre reclamam, né, dos carros não terem condições e a empresa mandar o carro, né? Às vezes a troca de carro é difícil, eu não sei qual é a política dessas empresas, né? Que colocam em risco a vida do motorista e a nossa. Poderia ser melhor e deveria ser melhor, né? Mas enfim, há um descaso, né? Infelizmente, com o tratamento do usuário. Quem precisa do transporte público fica entre a necessidade e a insegurança. Porque pega uma BR dessa aí, cheia de movimento. A gente pensa 3 vezes, você vai sair de casa, você não vai voltar. Bom, vamos às respostas, né? A gente foi primeiramente atrás da BH Trans, que disse que desde julho os consórcios já deixaram de receber mais de 6 milhões e 500 mil reais por não cumprirem os critérios de qualidade que são estabelecidos pela lei. Disse ainda que as fiscalizações têm sido intensificadas e que em 723 operações, mais de 10 mil ônibus foram vistoriados e 244 autorizações de tráfego foram recolhidas. Já o Sindicato das Empresas informou que a concessionária está ciente das reivindicações da linha 815 e que vem se empenhando para melhorar o serviço. Em relação ao cumprimento do quadro de horários, o sindicato diz que o problema atinge várias linhas que operam na estação São Gabriel, principalmente por causa do trânsito no entorno do terminal e dos constantes congestionamentos no anel rodoviário. Sobre uma possível mudança de itinerário da linha, informou que, para isso, a empresa depende de autorização do poder público. Sobre as reclamações dos motoristas, a Prefeitura disse que não concorda com a situação de desrespeito aos trabalhadores, mas quanto ao problema do refeitório, por exemplo, a questão deve ser resolvida entre o Sindicato das Empresas e o Sindicato dos Rodoviários, mediada aí pela Justiça do Trabalho.